Com possíveis surpresas, o Internacional treina na tarde dessa terça-feira e embarca para o Rio de Janeiro, onde vai enfrentar o Fluminense pela Libertadores semifinal, partida de ida, aqui no Rio de Janeiro. Enquanto isso, o Conselho Deliberativo do Inter rejeita a possibilidade de parceria com a DC7 e a Opus. E mais, há sim alguma questãozinha envolvendo o Alexander aqui no meio-campo do Fluminense. O clima, o ambiente e tudo que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, a gente vai conversar agora. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar aí as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nessa véspera de semifinal de Copa Libertadores, Internacional e Fluminense, Fluminense e Internacional. Agora, primeira partida, Maracanã, estádio lotadaço, 80 mil torcedores, e tem um clima que a gente já pode trazer aqui nesse conteúdo, principalmente porque já estou aqui no Rio de Janeiro, cheguei pela parte da manhã, então a gente tem algumas coisas para conversar. Faz assim, ó, fica comigo até o final do vídeo, também te inscreve no canal, ativa a notificação e bora lá levar cada vez mais, né, esse conteúdo aqui para o maior número possível de colorados, beleza? Não te esquece que a Pesto Comunicação também pode te ajudar a elevar a tua marca a um outro patamar aqui nas redes sociais, porque tu sabe, né, se tu precisa atingir algum público específico ou alguma meta de engajamento, é com a Pesto que tu tem que falar, beleza? Vamos começar falando sobre o Conselho Deliberativo na noite dessa segunda-feira que se reuniu, né, e votou não só pela questão do Gigantinho, a gente já tinha conversado sobre isso ao longo aqui da semana, nos conteúdos do canal, mas também apreciou as contas do Alessandro Barcelos, né, da gestão Alessandro Barcelos, de janeiro até julho. E o que ficou decidido? Que a partir de agora o Internacional vai lançar uma nova licitação para outros tipos de parceria, ou ainda vai conversar com a Opus e com a DC7 para eles melhorarem as quantias, né, os pilas envolvidos na possível parceria entre o Inter e as duas produtoras. O Inter tinha feito antes, só para se tu tá chegando de repente meio que né, sobreaviso, não entendeu muito o que está acontecendo. O Inter, na gestão do Marcelo Medeiros, ainda há 3 anos, basicamente, tinha lançado um edital para a reforma do Gigantinho. As 3 melhores propostas foram para uma finalíssima e a DC7 e a Opus ganharam. Só que aí veio a questão da pandemia e, obviamente, né, acabou, ou pelo menos diminuiu a quantidade de shows, e aí veio recessão, eles diminuíram valores consideráveis. Antes, por exemplo, só para ter uma ideia, o Inter ia ganhar 7,5 milhões de reais, agora ganharia 1,5 milhão no ato, daqui 10, daqui 15 anos, era um absurdo. Era muito ruim a proposta para o Internacional. Foi muito celebrado nos bastidores, inclusive, essa questão da negativa dentro do Conselho Deliberativo, porque todo mundo achou que, inclusive, o movimento Intergrande ia tentar fazer algum tumulto a respeito disso, porque o Marcelo Medeiros era do movimento Intergrande, né? Mas não foi o caso. Inclusive, tem muitos do próprio movimento Intergrande que votaram contra a proposta, então, para a parceria, né, entre o Inter, DC7 e Opus na questão da reforma do Gigantinho. Por enquanto, fica lá, né, aquele elefante branco. Basicamente, a gente não sabe o que fazer, principalmente a partir aí da reforma do estádio. Vamos falar sobre agora essa questão aqui do ambiente do Rio de Janeiro, né? Eu até estava comentando com o Lucas Colar um pouquinho antes de gravar o conteúdo aqui, a gente está aqui pelo Voz do Gigante, vocês sabem disso, Maratona Mais 45, programa a partir agora das 8 horas da noite vai estar repleto de convidados, a gente vai direto do bar da KTO, né, o Ferreirinha, que vai ser inaugurado aqui também, vai ser o ponto de encontro dos colorados. Amanhã a gente vai estar no Maracanã, a gente já falou sobre isso ao longo da semana aqui, né? Mas é muito doido porque não tem, por exemplo, camisa do
Fluminense na rua, né? Torcedor com camisa do Fluminense na rua. A gente conversou com algumas pessoas daqui já de ambiente e o que esperar do jogo, né? Um dos motoristas, por exemplo, do aplicativo que a gente usou para vir do aeroporto aqui até o Airbnb, meio que parecia que estava tudo normal, nada acontecendo, mas é óbvio, né, que dentro do ambiente do Inter, dentro do departamento de futebol como um todo, é muito semelhante, e até pessoas ligadas ao futebol do Inter entendem que é muito semelhante ao que o Inter viveu em 2006, né? Precisando o Fluminense, que por mais que tenha toda aquela questão de ser um grande time lá da década de 70, campeão brasileiro, o Inter já venceu, né, inclusive eles da Copa do Brasil, mas eles precisam também ganhar um pouco, né, da fronteira ali do Brasil, né? Precisa ganhar, internacionalizar a marca, vamos dizer, Fluminense. E aí o Inter já tem muito mais camisa, muito mais nome nesse sentido. Mas o que se espera amanhã é um Maracanã, por exemplo, com um clima de Copa do Mundo. Não só pelo número de pessoas que chega ao Maracanã, mas até mesmo pela questão da logística ao redor do Maracanã. Deve ser o motorista, inclusive, do aplicativo está dizendo, né, que a possibilidade de fechar uma área maior ali do Maracanã, justamente muito semelhante ao que aconteceu na Copa do Mundo, por conta do acúmulo de pessoas, da aglomeração e tal. O Inter que já prepara também os 4.000 torcedores, né? Logística, ponto de encontro no Leme, aqui numa das belas praias do Rio de Janeiro. Depois vão todo mundo junto para o Maracanã. A ideia é óbvio, né, que não tenha nenhum problema no trajeto, mesmo que as torcidas, né, Fluminense e Inter, até se deem bem e tal, mas tem a questão do Flamengo, que vai estar envolta também. Então a gente sabe, né, que sempre tem aquela guerra, Fla-Flu e tal. Enfim, se tu tá por aqui, cara, faz tudo direitinho como manda o figurino no relacionamento social. Cauê Vieiro, né, que está por aqui também, vai estar uma galera do Internacional ajeitando e ajudando junto com o consulado daqui e a galera que está por aqui, beleza? Ó, o Cudê vai treinar hoje ainda, um treino fechado, e aí depois a galera se organiza no CT Parque Gigante para ir para o aeroporto, né? A ideia é que o Inter chegue aqui por volta das 8h30, 9 horas. Mas o treino fechado de hoje, acredito que não deve ser para nenhuma definição. Por quê? Porque o Inter, acredito que já está definido. E aí surgem várias especulações em cima de possibilidades. E aí, isso é uma coisa que a gente tem que, como torcedor, talvez até valorizar o fato da diminuição dos vazamentos dentro do departamento de futebol, mas ao mesmo tempo que, como comunicador, fica cada vez mais difícil para trazer informações precisas. Mas o que pipoca, vamos dizer assim, entre um ou outro que a gente conversa? Hugo Malho no lugar do Bustos, daqui a pouco o Bustos até mesmo no meio-campo, no lugar do Maurício, fazendo um 3-5-2. Possibilidade também trazida pelo Leonardo Oliveira ontem do GZH, Rômulo no meio e não Johnny. E aí a gente tem que começar a pensar, né? Por quê? Talvez para espelhar o time do Fluminense, talvez o Cudê pensando na questão do Alexander jogar e não o John Kennedy. O Fluminense estava jogando num 3-5-2 também, ou num 4-2-3-1, povoando um pouco mais o setor para ficar um embate ali no segundo terço do meio campo. Porque é o seguinte, a gente pode pensar que o Vitão, como zagueiro, está descontado, não joga desde o jogo contra o Flamengo. Também tem o Johnny, que essa semana eu falei aqui nos conteúdos, né, que o Inter inclusive colocou uma foto também com uma faixa no joelho. Ele estava com aquelas fitas, né, no joelho, uma das imagens captou lá. Não era uma fita, por exemplo, de cor, uma fita vermelha, era uma fita cor de pele, muito até para esconder, parecia que o Inter estava querendo esconder alguma coisa. Tem a questão do lado direito, que a gente já falou sobre isso no conteúdo de ontem, lembra? O busto ser um pouco mais agudo que o Hugo Malho, o Bustos tomar muita bola nas costas, o Hugo Malho segurar um pouco mais justamente para o Vitão poder ser o titular. Então tem inúmeras possibilidades nesse sentido. Eu acho que por um lado até é bom, porque mostra que o Inter tem grupo, que o Inter tem possibilidades e que o Inter tem hoje mais do que um tipo de jogo.
O Inter não vai ser previsível e talvez aí que possa surpreender o Fernando Diniz. Já falamos sobre isso também, né? Surpreender o Fernando Diniz é uma boa porque os dois times vão ter de ser perfeitos e ao mesmo tempo que vão ter de ser perfeitos, vão ter que forçar o erro do adversário e aí sim, quem errar menos leva essa grande vaga aí para a final, dia 4 de novembro, aqui também no Rio de Janeiro, Maracanã. Beleza? Cara, se tu chegou até aqui, mais uma vez te agradeço demais e ó, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e compartilha para o maior número possível de colorados. Valeu? Tamo junto, um forte abraço. Tchau!